Olá, oitavo ano! Espero que estejam bem. Chegamos à nossa videoaula de número 4. Uau! Sou Adriana Pires, professora da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Na aula de hoje, vamos estudar as conjunções e suas relações. Mas, peraí, o que é uma conjunção? As conjunções unem elementos ou orações em um mesmo enunciado. Elas podem ser coordenativas ou subordinativas, dependendo da relação de independência ou de dependência entre os elementos unidos por elas. Viram aí? Relações de dependência ou independência. Vejamos os exemplos. Ele iria à praia. Estava chovendo. Ele iria à praia, mas estava chovendo. Eu vou ver se você for. No primeiro exemplo, há duas orações separadas, mas que estão relacionadas. As orações são compreensíveis isoladamente, ou seja, são coordenadas. No segundo exemplo, as orações coordenadas foram unidas pela conjunção mais, conjunção que, nesse contexto, estabelece relação de oposição. Agora, no terceiro, há duas orações. A oração principal, eu vou, seguida da oração subordinada, se você for. Não é possível retirar a conjunção se e deixar a oração subordinada isolada. Então, esta é dependente da oração principal. Por isso, trata-se de uma conjunção subordinativa. Como vimos, as conjunções são classificadas de acordo com a relação de dependência ou de independência estabelecida entre os elementos ou as orações unidas por elas. Então, se liga, oitavo ano. Orações que são compreensíveis isoladamente são chamadas de coordenadas, e as conjunções que as ligam são as conjunções coordenativas. No entanto, as que dependem da oração a qual estão ligadas, isto é, só tem sentido naquele contexto, estando vinculadas a outra oração, são as introduzidas por conjunções subordinativas. Conjunção, relação entre elementos ligados. Coordenativa, independência entre as orações. Subordinativa, dependência entre as orações. Vamos conhecer as conjunções coordenativas. Aditivas exprimem a ideia de adição, soma. E, não só, mas também, nem, igual, e não, etc. Exemplos: fui à escola e joguei bola. Não fui à escola, nem joguei bola. Adversativas exprimem a ideia de contraste, oposição. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, etc. Exemplos: fui à escola, porém não levei meu caderno. Fui à escola, no entanto, não prestei atenção nas explicações. Alternativas exprimem a ideia de alternância ou exclusão, ou, ora, etc. Exemplos: ou estudo para a prova, ou tiro nota baixa. Ora como fast food, ora me alimento bem. Conclusivas exprimem a ideia de conclusão, pois, logo, portanto, por isso, etc. Exemplos: pratiquei exercícios físicos, por isso me senti muito melhor. Aquele medicamento é tarja preta, logo deve ser vendido somente com receita. Explicativas exprimem a ideia de explicação, porquê, quem, etc. Exemplos: ele deve ter saído da escola, pois não veio mais. Não quero mais comer, porque estou satisfeito. Existem 10 tipos de conjunção subordinativa. Vejamos. Integrantes são introdutórias de orações subordinadas substantivas, que, se, como, etc. Exemplo: não sei dizer se ele chegou. Causais exprimem causa, porque,
como, uma vez que, já que, etc. Exemplo: eu sou feliz porque tenho uma família. Concessivas exprimem concessão. Embora, ainda que, mesmo que, apesar de que, etc. Exemplos: quando fui dormir, ainda estava claro, ainda que passasse das 7 da noite. Apesar de estarmos refletindo mais sobre a economia do país, os juros só têm aumentado. Condicionais exprimem condição ou hipótese. Se, desde que, contanto que, caso, se, etc. Exemplo: avise-me caso eles já saibam da nova lei. Conformativas exprimem conformidade. Conforme, segundo, como, consoante. Exemplo: conforme ia passando o tempo, meu corpo cansava cada vez mais. Comparativas estabelecem comparação. Como, mais do que, menos do que, etc. Exemplo: estou mais feliz hoje do que ontem. Ele chorou como quem tivesse perdido algo de muito valor sentimental. Consecutivas exprimem consequência, de forma que, de sorte que, etc. Exemplo: estudou tanto que adormeceu. Finais exprimem finalidade, a fim de que, porque, para que, etc. Exemplo: vamos embora a fim de que possamos assistir ao filme. Proporcionais estabelecem proporção, à medida que, à proporção que, ao passo que, etc. Exemplo: à medida que estudo todos os dias, minha memória se torna melhor. Temporais indicam tempo. Quando, depois que, desde que, logo que, assim que, etc. Exemplo: desde que você foi embora, meu coração gerou expectativa para que voltasse. Agora, ainda na gramática, vamos estudar os pronomes relativos. Vocês sabem o que é um pronome relativo? Pronomes relativos são aqueles que retomam um substantivo ou um pronome anterior a eles, substituindo-o no início da oração seguinte. Vejam: o jogo será no domingo. O jogo decidirá o campeonato. Reunindo as duas orações em um só período composto, temos: o jogo que decidirá o campeonato será no domingo. Observem que, nesse exemplo, a segunda oração se intercala na primeira, pois o pronome sempre tem que ficar próximo do seu antecedente, ok? Mas para que estudar isso? Conhecer o papel desempenhado pelos relativos é importante porque esses pronomes exercem um papel fundamental nas relações de vínculo e coesão entre as partes da frase. Sua identificação na estrutura da frase é um pré-requisito para o estudo das orações subordinadas adjetivas. O quadro apresenta os pronomes relativos variáveis, que sofrem variações no gênero e no número, e invariáveis, não se alteram. O, a, qual, os, as, quais, cujo, cujos, cuja, cujas, quanto, quantos, quanta, quantas, que, quem, onde, aonde. Vamos estudar algumas aplicações. Letra A. O pronome relativo quem se refere a uma pessoa ou a uma coisa personificada. Não conheço a médica de quem você falou. Esse é o livro a quem prezo como companheiro. Vemos que no segundo exemplo há a personificação do substantivo livro. Ele é tratado como uma pessoa, beleza? Letra B. Quando o relativo quem aparece sem antecedente, é classificado como pronome relativo indefinido. Quem atravessou foi multado. Letra C. Quando possuir antecedente, o pronome relativo quem virá precedido de preposição. João era o filho a quem ele amava. Letra D.
O pronome relativo que é o chamado relativo universal. E sabe por quê? Porque ele pode ser empregado com referência a pessoas ou coisas, no singular ou no plural. Conheço bem a moça que saiu. Não gostei do vestido que comprei. Eis os instrumentos de que necessitamos. Letra E. O pronome relativo que pode ter como antecedente os demonstrativos o, a, os, as. Sei o que digo. O pronome o equivale a aquilo. É o mesmo que sei aquilo que digo. Letra F. Quando precedido de preposição monossilábica, emprega-se o pronome relativo que. Com preposições de mais de uma sílaba, usa-se o relativo o qual e flexões, os quais, as quais. Aquele é o machado com que trabalho. Aquele é o empresário para o qual trabalho. Letra G. O pronome relativo cujo e flexões, cujos, cuja, cujas, é relativo possessivo, equivale a do qual, de que, de quem. Deve concordar com a coisa possuída. Cortaram as árvores cujos troncos estavam podres. Notaram que o pronome concordou com troncos porque troncos pertence a árvores, ok? H. O pronome relativo quanto, quantos e quantas são pronomes relativos quando seguem os pronomes indefinidos. Tudo, todos ou todas. Recolheu tudo quanto viu. Letra I. O relativo onde deve ser usado para indicar lugar e tem sentido aproximado de em que, no qual. Esta é a terra onde habito, na qual habito. Letra J. Onde é empregado com verbos que não dão ideia de movimento. Pode ser usado sem antecedente. Nunca mais morei na cidade onde nasci. Letra K. Aonde é empregado com verbos que dão ideia de movimento e equivale a para onde, sendo resultado da combinação da preposição a mais onde. As crianças estavam perdidas, sem saber aonde ir. Caramba, oitavo ano! Quantas coisas estudamos hoje! Vocês têm muito mais na OE e nos podcasts. E mais, conversem sempre com o professor. Um grande abraço e bons estudos!